Olá! No vídeo de hoje você vai aprender a utilizar as funções índice e corresp para fazer buscas numa base de dados. Logo após a vinheta a gente começa. Seguinte, eu separei aqui dois exemplos para que você consiga entender a lógica das funções índice e corresp, tá bom? No primeiro exemplo nós temos aqui essa base de dados e queremos utilizar esses dados para alimentar esse menu aqui, onde eu escolho um certo material dentro dessa lista suspensa e quero obter todas as informações dele de forma automatizada. Não seria interessante resolver esse problema utilizando a função PROC-V, porque, por exemplo, o primeiro dado a ser impresso aqui é o registro, e a coluna dos registros ela está à esquerda da coluna dos materiais dentro da base de dados original. E aí, para preservar a estrutura dessa base de dados, nós vamos trabalhar aqui com as funções índice e corresp. Qual que é a lógica da função índice? Ela vai retornar um dado que esteja em uma certa posição de uma matriz, ou seja, eu forneço a matriz no primeiro argumento, forneço o número da linha e o número da coluna, e aí ela vai pegar o dado que está dentro dessa interseção da linha com a coluna. Olha só como é simples. Chama aqui a função índice e aí eu vou fornecer todo esse intervalo aqui de argumento, ponto e vírgula. Vamos supor que eu quero o dado da linha 4 da coluna 2. Forneço aqui o número da linha, ponto e vírgula, número da coluna, ela me retorna a palavra asfalto. Será que está certo? Olha só, ela vai varrer as linhas de cima para baixo, as colunas da esquerda para a direita. Então essa é a linha 1, 2, 3, 4, essa é a coluna 1, 2, está certo da forma como a gente precisa, sem complicação. Agora, se eu mudar aqui, por exemplo, para linha 3, coluna 3, ele vai trocar o dado aí para 1460. Ó, linha 3, 1, 2, 3, coluna 3, 1, 2, 3. Estamos falando da massa específica aqui da argila, sem problema, tá? Um ponto importante de entender aqui é que sempre que a gente fornecer uma matriz para a função índice que tem apenas uma coluna, a gente não vai precisar fornecer esse terceiro argumento, ele vai se tornar um argumento opcional. Vou trocar aqui, por exemplo, apenas para esse intervalo que vocês veem que tem apenas uma coluna. E aí, se eu colocar um índice da linha 5, não preciso dizer qual que é a coluna, ele calcula do mesmo jeito e me retorna aqui a posição do carvão antracita, que de fato ocupa aqui a quinta linha dessa coluna, tá? Por que isso aqui aconteceu? Porque o Excel ele já entende que só tem uma coluna, então não precisaria dar um ponto e vírgula aqui e colocar o índice 1, beleza? Esse macete ele vai ser muito importante para a gente combinar a função índice com a função corresp. Qual que é a lógica da função corresp? Ela vai procurar um valor dentro de uma matriz e me retornar a posição desse valor. Presta atenção como é simples. Vou chamar aqui a função corresp e vou pedir para ela procurar aqui a palavra asfalto, tá? Então vamos colocar aqui entre aspas. Eu vou dar um ponto e vírgula. Onde que ela vai buscar esse dado? Dentro da coluna dos materiais, dou um ponto e vírgula e o Excel me pergunta qual é o tipo de correspondência que eu quero utilizar dentro dessa busca. Nesse caso, vou utilizar uma correspondência exata, porque eu quero que ela encontre exatamente o dado que está aqui no primeiro argumento dentro da coluna. Quando eu ponho para calcular, ela me retornou aí o número 4. O que isso significa? O asfalto ocupa a quarta posição dentro dessa coluna. Será que é isso mesmo? 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, tá? E aí, com isso, a gente consegue combinar a função índice e a função corresp para montar o nosso menu. Olha só como é simples. Para obter o registro aqui, eu vou chamar a função índice, tá? O primeiro argumento dela vai ser apenas essa coluna aqui, que é a coluna dos registros. É o dado que eu preciso imprimir aqui. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo argumento? É o número da linha. Eu até sei que a palavra asfalto, ela não faz parte dessa coluna dos registros, mas eu sei que existe um registro para o material asfalto, que seria o registro aqui que está na linha 4. Então, se eu colocar aqui linha 4, fechar, ele vai me retornar aqui 104.204, que é realmente o dado que a gente precisa. Agora, qual que é o problema de fazer assim? Se eu trocar aqui de asfalto para algodão, ele continua me retornando o registro do asfalto, porque esse número 4 aqui está amarrando a nossa sintaxe. E aí, para deixar isso aqui mais dinâmico, nós vamos chamar a função corresp, tá? Como é que vai funcionar a função corresp aqui? Eu vou pedir para ela buscar esse valor aqui da célula 5 e retornar qual que é a posição dele dentro dessa coluna. Então, quem que é o dado que ela vai buscar? Isso aqui, ponto e vírgula. Onde que ela vai buscar? Na coluna dos materiais, ponto e vírgula, a busca vai ser exata. Quando eu ponho para calcular, ela me retornou aí 104.201, que é o registro do algodão. Se eu mudar de algodão aqui para asfalto, 104.204, ela já atualizou automaticamente. Vamos recapitular aqui rodando a fórmula passo a passo. Então, vou utilizar essa funcionalidade aqui. A função índice recebeu apenas a coluna dos registros, porque é o dado que a gente vai imprimir. E o segundo argumento dela, que é o número da linha, está sendo fornecido pela função corresp. Então, quando eu rodo a fórmula uma vez, a corresp entendeu que ela vai buscar a palavra asfalto dentro desse intervalo que vai de C4 até C11. Quando eu rodo de novo, ela me retornou aí o número 4,
que é a posição do asfalto dentro da coluna que ela está trabalhando. E aí a função índice vai utilizar desse número e me retornar o dado da quarta linha do intervalo que vai de B4 até B11, como vocês podem ver, 104, 204. Para a gente fixar, vamos fazer aqui com a massa específica. Vou chamar a função índice e fornecer apenas a coluna da massa específica, afinal, é o dado que eu quero colocar aqui dentro, tá? Ponto e vírgula. Número da linha, vamos chamar a função corresp, abre parênteses. Primeiro argumento da corresp é a mesma ideia. Ela vai buscar a palavra asfalto dentro desse intervalo aqui, ponto e vírgula, a busca exata, então a gente coloca o número 0, põe para calcular, ela me retornou 2.115. Asfalto, massa específica, 2.115. Troquei aqui para areia, massa específica, 1.515, da forma como a gente precisa. E a mesma lógica para as outras propriedades. A gente chama a função índice, fornecendo a coluna da propriedade que a gente precisa, ponto e vírgula, chama a função corresp para buscar o dado do material dentro da coluna do material e fazer essa busca de forma exata. E aí a gente tem, por exemplo, a condutividade térmica da areia, 0,27, realmente está da forma como a gente precisa. Para o CP a ideia é exatamente a mesma, índice, coluna do CP, no caso calor específico, ponto e vírgula, corresp, e aí ela vai fazer o que ela fez nos outros casos, buscar o material dentro desse intervalo, e essa busca sempre vai ser exata. E aí a gente tem o nosso menu já de forma completamente automatizada. Ó. Eu troco aqui o material, ele troca todas as propriedades da forma como a gente precisa, tá bom? Vamos para um segundo exemplo aqui. Nesse segundo caso, nós também vamos construir um menu, só que além de escolher o material aqui dentro, eu quero escolher uma propriedade para que o valor dela seja impresso aqui dentro dessa célula, tá? Como a propriedade ela não é conhecida a priori, a função índice ela não pode trabalhar com uma matriz que seja apenas uma coluna, como nós fizemos nos casos anteriores. Por exemplo, aqui ela trabalhou apenas com a coluna dos registros, aqui ela trabalhou apenas com a coluna aqui da massa específica no primeiro argumento, e assim sucessivamente, tá? A função ela não vai saber a priori qual que é o índice da coluna para ela fazer a extração de informação. E aí, nesse caso, a gente não pode ignorar mais o terceiro argumento. Na realidade, ele vai ser fornecido por uma outra função corresp, então a gente vai trabalhar com duas corresps dentro da índice. Como é que vai ficar a lógica? Ó, vou chamar aqui a função índice e fornecer aqui para ela toda essa matriz de propriedades, porque o dado que ela vai imprimir para a gente está em algum lugar aqui dentro desse intervalo. Ponto e vírgula. Qual que é a linha que a gente vai utilizar aqui? A linha, ela vai depender do material que varia linha a linha, como vocês podem ver aqui. Então, vamos chamar a função corresp e pedir para ela buscar esse material dentro da coluna dos materiais de forma exata. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna? Bom, eu sei que aqui está selecionado massa específica, só que isso aqui pode mudar, por exemplo, para condutividade térmica. Então, a gente vai chamar a corresp de novo e pedir para ela procurar esse valor da propriedade dentro desse intervalo aqui. E aí a busca também vai ser exata, e aí quando a gente põe para calcular, ele me retornou que a massa específica do algodão é 80 kg por metro cúbico. Algodão, massa específica, 80. Se a gente muda a propriedade, se a gente muda também o material, a gente teria aqui que a condutividade térmica do asfalto, por exemplo, é 0,062. Condutividade térmica asfalto, 0,062, tá? Vamos recapitular aqui a fórmula passo a passo. Primeiro, a matriz da função índice agora envolve todo esse intervalo porque ela não sabe a priori nem qual que é o material, nem qual a propriedade, tá? Essa segunda função corresp, ela retorna a linha. Terceira função corresp, retorna a coluna. Então, primeiro ela vai entender qual que é o dado da célula H6. Entendeu o que seria a palavra asfalto? Traz a posição da palavra asfalto aqui dentro dessa coluna, que seria posição 4. Depois ela vai entender qual que é o dado da célula H7. Entendeu que a gente está precisando de condutividade térmica e ela me retorna a posição da condutividade térmica dentro desse intervalo aqui. E aí a função índice ela vai trabalhar com a linha 4, coluna 2 de todo esse intervalo aqui que foi fornecido no argumento. Portanto, a gente obtém a propriedade do jeito que a gente precisa, tá bom? Um ponto muito importante de ressaltar aqui é que sempre que nós combinamos as funções índice e corresp, a gente precisa se atentar para o seguinte, ó. Essa corresp, ela fornece o segundo argumento, ou seja, ela fornece um número de linha para essa índice, tá? E aí, esse intervalo aqui da função corresp, ele tem que ter o mesmo número de linhas desse intervalo aqui. Ou seja, a gente tem 8 linhas aqui, sem problemas. Já essa corresp, que fornece aqui um índice de coluna, ela tem que trabalhar com um intervalo, no caso é esse aqui, que tem a mesma quantidade de colunas desse intervalo da função índice. Tá? Se a gente não obedecer esses critérios, a gente pode obter erros na hora de combinar essas funções, tá bom? A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também.
Fiquem à vontade para deixar qualquer dúvida nos comentários, beleza? É isso, um abraço e até a próxima.